Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu peço um pouco de tolerância ao senador Thieres Pinto para me fazer um discurso aonde é de extremo interesse à sociedade brasileira e do meu estado, o estado do Acre. Quero cumprimentar as senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio do Senado que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais. Quem em sã consciência planta hoje uma semente, espera olhar pela janela amanhã e ver a árvore formada. Quero repetir. Quem em sã consciência planta hoje uma semente e espera olhar pela janela amanhã e ver a árvore formada. Quero, com esta reflexão, começar um relato que desejo fazer aos meus pares para explicar a minha ausência na segunda e terça-feira aqui no plenário do Senado Federal. Estava no meu estado do Acre, representando esta casa que tanto me honra, nos compromissos do embaixador do Peru no Brasil, o excelentíssimo senhor Vicente Rogers, que chegou a Rio Branco no domingo. Estivemos em vários municípios acreanos para reforçar acordos bilaterais que já existem entre os nossos países e buscar novos potenciais. E uma das coisas que eu disse ao senhor embaixador é que só vamos consolidar o tão desejado caminho para o Pacífico a partir do momento em que vencermos as barreiras à burocracia e tirarmos de vez do papel a intenção de integrar os dois países. Em fevereiro deste ano, o Brasil vendeu ao Peru, senador Romário, cerca de 15 bilhões e meio de dólares e comprou do nosso país vizinho cerca de 11 bilhões de dólares. Boa parte da balança comercial é formada por carnes, aves, peixes e laticínios, além de produtos de origem vegetal. O comércio entre o Peru e o Brasil foi um dos assuntos que eu tratei com prioridade com o meu colega, com o ministro da Agricultura, Blário Maggi, que esteve também em Rio Branco, ao meu pedido, em março, para se reunir com produtores locais. O ministro Maggi exaltou a vocação exportadora do Acre. Estamos numa posição estratégica, senhor presidente, próximo aos países sul-americanos, importantes e ao Oceano Pacífico. E temos grande potencial agroindustrial ainda não completamente aproveitado. A vitalidade econômica do nosso Acre, que tem apenas 800 mil habitantes, é importante, eu acredito, para colaborar com o Brasil neste momento de crise econômica. Estamos entre os 5 estados que mais cresceram em 2014. O nosso produto interno bruto hoje é de R$1 bilhão e a indústria representa 11,9% deste total. Tenho convicção que o nosso potencial no setor produtivo, do turismo, do comércio, pode mais. Conversei muito sobre isso com o embaixador peruano. O crescimento médio do PIB acreano é de 1,2% ao ano. Sinaliza um esforço de todos, do governo federal, do setor empresarial, industrial, do comércio, da nossa bancada federal, dos trabalhadores e dos trabalhadores. Esta semana, por exemplo, a expectativa da autorização para 2 empresas aéreas peruanas operarem entre o voo de Pucallpa a Cruzeiro do Sul. Minha cidade natal. São iniciativas que nos deixam extremamente otimistas. São fruto de um trabalho diligente de um grupo que pensa o Acre. Mas por que eu pedi às senhoras e os senadores que pensassem sobre a semente e o tempo? O Acre é um estado jovem. Há menos de 1 século e meio pertencia à Bolívia e o território. Só passou a condição de estado em 1962. Nestas quase 6 décadas, homens e mulheres têm trabalhado de forma incansável pelo bem daquele pedaço do Brasil, A maioria de uma forma praticamente anônima e a revelia da administração local. Não é de hoje que enfrentamos adversidades climáticas, enchentes históricas, precariedade de acesso,
mais condições das estradas vicinais, ausência de pontes, barreiras comerciais, poucas linhas de financiamento e um controle desmedido de órgãos incentivados por uma política ambientalista insustentável. E não é de hoje que trabalhamos para vencer todos esses obstáculos, senhor presidente. Vou citar uma pequena, mas profundamente significativa vitória. Não fazem 15 dias, aliás, vou dizer a data exata, foi no dia 23 do último mês de março que o Acre passou a ter a própria superintendência do DENIT. Vou repetir, foi dia 23 de março que o nosso estado, o estado do Acre, o único estado da região norte que não tinha uma superintendência do DENIT, com a malha rodoviária federal maior do que do estado de Vossa Excelência, que Roraima que tem há muitos anos, do Amapá, cidade do senador João Capiberibe. Vejam só, um estado com tantas falhas de infraestrutura, era dependente de um escritório do DENIT de Rondônia. E a bancada federal não fazia nada? Claro que fazíamos. Cansamos de pedir essa superintendência e só fomos atendidos agora pelo presidente da República, Sua Excelência Michel Temer. Imaginem vocês a burocracia que era enfrentada. Me diga, senhor presidente, se eu planto uma semente e nunca mais apareço para cuidar dela, regar, por exemplo, pois as más condições das nossas rodovias não são não de hoje. Remontam as décadas. Não podemos ingenuamente colocar a responsabilidade na atual administração federal que está aí há cerca de 6 meses. Ou no DENIT, que até bem pouco tempo não tinha nenhuma superintendência no Acre. Temos, a partir do próximo verão, um serviço respeitável de manutenção da BR-364. A previsão é aplicar 105 milhões na revitalização de 400 quilômetros de BR. Entre Sena Madureira, a cidade de Sua Excelência, deputado Nelson Salles, ao Rio Liberdade, onde a região de Sua Excelência, deputado Nicolau Júnior. Tenho conversado muito com o doutor Tiago Caetano, e que aqui, assim como eu, é engenheiro e é o superintendente do DENIT no Acre. Também já me reuni com os responsáveis pela obra, tenho acompanhado isso muito de perto. E o que está sendo feito agora na BR-364? Esta é a fase de mapeamento de solo, levantamento de pontos de erosão e de correção. E isso não é feito com tratores ou máquinas pesadas. Não é necessário e não haveria necessidade de fazer agora esse estudo se responsáveis pela manutenção da BR tivesse feito. Se responsáveis pela manutenção da BR tivesse feito. Outra coisa, senhor presidente, é que ninguém vê, mas tenham cobrado de maneira insistente, é a capacitação de quem está envolvido na obra. Por exemplo, técnicos do Tribunal de Contas da União estiveram no Acre para treinar os servidores que vão fiscalizar o andamento das obras das BRs do nosso Estado, para garantir que sejam realizadas dentro das normas e com qualidade. Tenho defendido lá no meu estado, estado do Acre, a formação de conselhos com representantes do poder público, legislativo, judiciário e da sociedade civil organizada com a Associação dos Engenheiros, CREA. Eu peço mais um tempo a Vossa Excelência. CREA para também reforçar a fiscalização. Já em maio, faremos a primeira caravana de visita nas obras da BR-364. Mas realmente, senhoras e senhores senadores, seria muito bom sabermos quanto já foi pago na recuperação das rodovias federais do Acre nos últimos 20 anos. Quanto já foi pago? Quanto já foi pago? Afinal, são os números que nos ajudam na formulação de políticas públicas. Já trabalhamos tanto em prol da infraestrutura no Acre, sem levar em conta que estava à frente da administração estadual.
a construção da BR-364. Se o partido A ou B, porque o Acre é um só, e toda a bancada federal está unida para fazer o que é necessário para o nosso Estado. Quero apenas apresentar os números que eu tenho, que, aliás, pode ser confrontados a qualquer momento com outros levantamentos. Ao longo dos governos de Lula e Dilma, dos governadores desse período, quase 2 bilhões de reais foram investidos na BR-364. A gente sabe que todo projeto de construção de uma rodovia tem de prever uma vida útil no mínimo de 10 anos. Como justificar o presente estado da rodovia, onde se gastou 2 bilhões de reais? Mostrado aqui, desta tribuna, nesta semana. Simples, pela péssima qualidade dos serviços prestados e a falta de zelo pelo dinheiro público. Até bem pouco tempo, essa rodovia estava sob a responsabilidade do DERAC, que passou o ano todo de 2015 sem dar qualquer assistência. O DENIT assumiu o trecho mais crítico dessa BR no início de 2015. Foram 400 quilômetros. Por quê? Porque o governo de 20 anos não dava conta de concluir as obras de manutenção. Em pouco menos de 3 meses que o DENIT assumiu, a rodovia se rompeu, isolando o Vale do Juruá, próximo ao Rio Gregório, onde o DENIT teve que entrar com uma ação emergencial. Quando foi em junho de 2015, o trecho específico que estava sob gestão do DENIT, de Tarauacá para frente, em direção ao Rio Liberdade, teve que receber serviço emergencial porque o trecho estava muito degradado. Outro trecho considerado grave também, entre Jurupari e Tarauacá, só foi assumido pelo DENIT no final de 2015. E o contrato que o DENIT tinha na época de manutenção, que era de R$60 mil por quilômetro, não dava a menor condição porque o trecho estava completamente destruído. Na realidade, penso que o problema da BR-364 não é a falta de manutenção. O problema é que a estrutura desta rodovia nunca prestou e hoje nós vamos ter que gastar 230 milhões para poder recuperar toda essa pavimentação de Sena Madureira até o Rio Liberdade. Convenhamos, uma rodovia que está na condição da 364 de desgaste, de problema, é uma rodovia que tem gravíssimos problemas estruturais. Já existe laudos de uma comissão do DENIT que está fazendo uma tomada de conta especial deste trecho de Tarauacá ao Rio Liberdade, onde a subbase deveria apresentar resistência de CBR de mínimo de 20, e a maioria dos trechos apresenta o CBR de 2, de 4, pouquíssimos pontos acima do de 20. A base que deveria dar no mínimo acima de 80, a maioria dos pontos apresenta 40, 30, 50. A resistência é baixíssima. Tapar buraco debaixo de chuva é desperdiçar dinheiro público. Senhor presidente, o DENIT no Acre vai iniciar, agora em maio, a recuperação estrutural da BR-364, porque a postura do DENIT é diferente do DERAC. Será feito algo que tenha um resultado positivo ao longo de prazo, que não irá mais demandar fortunas, como em todos os anos que se passaram com a manutenção e o problema continuava. O governo federal do presidente Michel Temer não trabalha desta forma. O investimento que vai ser feito agora é um investimento que vai permanecer, que vai ser duradouro. Peço a Vossa Excelência uma tolerância de 3 minutos para me concluir. Se falar tanto em saída para o Oceano Pacífico, mas o que existe, por enquanto, é uma ponte precária ligando o Brasil aos países vizinhos. Vamos vencer essa entrave também e vamos realizar o sonho da ponte entre Brasileia e Pitaciolândia. Esse é um compromisso do presidente Michel Temer e meu e de toda a bancada federal. Venceremos um a um cada obstáculo que possa impedir o nosso Acre de prosperar. Na minha avaliação, os gastos necessários para a BR-364 são consequência de uma má administração, porque lá atrás, se esse dinheiro tivesse sido bem aplicado, o DENIT poderia estar investindo em outras áreas de infraestrutura, como a construção de pontes, aqui eu vou citar, que liga Rodrigues Alves, a de Sena Madureira ao 2º Distrito, a Sibéria, lá em Chapuri, a ligação da rodovia de Cruzeiro do Sul, Porto Valto e Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa. Estaríamos trabalhando agora para tirar o resto dos municípios acreanos do isolamento. E o que vamos fazer agora no próximo verão? Reconstruir uma rodovia que já recebeu quase 2 bilhões de reais, reitero. Se tem algo torcendo contra, senhor presidente, vai ficar decepcionado. Falo isso com muita tranquilidade, porque conheço as fragilidades e os pontos fortes no meu Estado. E sei o trabalho que tenho feito diuturnamente. Eu e toda a bancada federal conheço cada semente. Para finalizar, assumi o compromisso de abrir as portas para o desenvolvimento.
e com responsabilidade social e ambiental, sem perder de vista o respeito por cada cidadão acreano. Porque eles, senhor presidente, que faz o Estado crescer e o que mais merece é a nossa dedicação. Vou continuar minha luta, debaixo de sol e de chuva, honrando o juramento que fiz aqui nesta casa, dia 1º de janeiro de 2015, quando assumi meu mandato de senador da República, sendo o senador mais jovem da história do Brasil. Porque não vou me cansar. Problemas o país enfrenta, problemas o meu Estado tem. Olhar para o retrovisor não vale a pena. E querer culpar os outros muito mais. O que precisamos é agora, já, unir as nossas forças, construir pontes, não derrubar pontes, preparar o Acre e o Brasil do presente para o futuro. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado, senhoras e senhores senadores, e obrigado pela tolerância.